Adriano Ferreira. Ele falou, aproveitando esse teu raciocínio, né, de que é mais fácil para quem tem dinheiro ter cada vez mais dinheiro, a não ser que faça uma grande burrada financeira. E acho que todas as pessoas conhecem algum caso próximo daquele tipo, né? Meu avô era rico, aí fez uma burrada, perdeu todo o dinheiro. Mas se isso não acontecer, é muito fácil para quem tem muito dinheiro continuar a ter dinheiro. Agora, para quem tem pouco dinheiro, parece que o jogo é contrário, como você disse. Quem tem mais vai ganhando cada vez mais, meio que o princípio de Mateus, né? Quem tem mais será dado, a quem não tem, até o que tem será tirado. Como que o pessoal pode fazer, igual o Adriano tá perguntando, para se proteger daquilo que vai tirando dinheiro de quem tem menos, que é a inflação? A gente vê aqui no Brasil, só nesse ano, se a gente for pegar o IGPM, que é um dos índices inflacionários, né? O índice geral de preço de mercado, ele tá acima de 37% em 12 meses. Então é brutal. Lembrando que esse é o índice que, teoricamente, acho difícil ter acontecido, mas ele reajusta os aluguéis. Então, imagina, de um ano pro outro, teu aluguel, então tá aqui ó, o reajuste, 40%. Como se proteger disso? Antes de responder, deixa eu só pegar um gancho legal, que assim, que a gente tava falando sobre quanto mais dinheiro você tem, mais rico você fica, né? Mas até um certo ponto. Porque chega uma hora que quanto mais dinheiro você tem, maior a chance de você ficar pobre de novo, né? Por quê? Porque eu acredito que no mundo existe uma... Queria aposta agora. É porque no mundo eu acredito que existe uma certa regulação das coisas, né? Imagina se uma empresa crescesse indefinidamente. Não dá pra Amazon, por exemplo, que hoje tá valendo, sei lá... A Microsoft tá custando mais de 10 trilhões de reais. Né? A gente puxou agora no evento stage. Não dá pra acreditar que a Microsoft, ela vai bater, sei lá, o que vem depois do trilhão? Entendeu? Assim, quadrilhão? Assim, é difícil imaginar esse tipo de coisa, porque chega uma hora que o negócio começa a ficar tão grande, que, cara, não consegue mais virar. Entendeu? Não consegue mais mudar a direção. Então você bate, né? E na nossa vida isso acontece como? Através das gerações. Porque vocês estão construindo patrimônio, vocês entendem, vocês aprenderam, vocês sentiram as dores. Então vocês são merecedores, digamos assim. E é muito difícil a gente criar uma próxima geração que não teve os incômodos que a gente teve para gerenciar tudo isso. Então a gente começa a entrar na regulação que o Howard Marks disse, né? Quanto mais caro algo é, mais propenso isso está a ficar barato e vice-versa. Então o dinheiro ele não pode se concentrar cada vez mais, ele chega uma hora que ele se dissipa. Né? E é só respondendo então, eu vou passar para a Lu. Para mim a forma de se proteger da inflação é através da diversificação. Não é buscando investimentos que são ligados à inflação. Até porque a maioria deles são marcados a mercado, ou seja, eles mudam de preço. Então a única forma é a diversificação. Que, aliás, para mim, é o único almoço grátis que ainda existe no mercado financeiro. Né? Então, você falou, existe um segredo, tal, se existisse, todo mundo iria fazer e logo deixaria de ser um grande segredo. Cara, o louco é que eu acho que existe. O ponto é, as pessoas, elas não conseguem fazer isso por causa de uma série de viés da nossa cabeça e por uma série de... eu sei o que precisa para emagrecer e nem por isso eu tô fitness, né? Então, cara, é óbvio, mas não é nenhum grande segredo. E acho que a diversificação também funciona assim. A diversificação e rebalanceamento, para mim, são a solução para a inflação. Não combinamos, mas estamos alinhadíssimos. As pessoas acabam caçando aquele título público indexado à inflação, né? Porque tá no nome dele. De longo prazo. De longo prazo. E aí ficam com aquela... Por quê? Porque tem o IPCA nele. Mas ele tem um outro pedacinho que sacode pra caramba e que, na verdade, o que move ele, que é muito sobre da expectativa sobre o governo pagar as dívidas e tudo mais, é muito mais volátil do que a parte da inflação em si, né? Agora... Gosto muito da diversificação e uma coisa que as pessoas não percebem é que a bolsa brasileira, por exemplo, e em geral as bolsas do mundo, mas a brasileira em especial, ela é formada por líderes de mercado. Porque quem se lista na bolsa brasileira, em geral, é líder no seu mercado ou está entre os poucos líderes do seu mercado. E líderes de mercado têm poder de repasse de preço. Então, você ter uma parcela relevante do seu patrimônio em bolsa faz com que você esteja exposto a uma economia com capacidade de repasse de preços. Então, uma forma muito boa de você se proteger da inflação é você ter uma parte do seu patrimônio em bolsa. Bom, só talvez explicando melhor para a audiência, por que essa questão do repasse de preços? Porque na bolsa você tem empresas. Empresas vendem produtos e serviços. Se os preços começam a subir, o preço da matéria-prima para a empresa vai subir, só que ela tem como repassar parte da subida do preço para os consumidores. E ao contrário do mercadinho do seu Zé, que sofre para fazer isso, porque ele é pequeno, né? Ele não tem um poder tão grande assim de repassar esses preços. Na bolsa a gente tem um extrato
de empresas gigantescas na nossa economia. Então eles têm muito mais poder de fazer isso em comparação com as empresas pequenas. Por isso que a gente pega a nossa bolsa desde lá de trás, né? Tá em 120, 130 mil pontos. Você pega as bolsas americanas, não estão próximas disso. Porque aqui a gente teve um movimento inflacionário grande e o preço das ações acabou acompanhando esse movimento. Então, na sua opinião, tendo bolsa... Esses pontos, eu nunca entendi. Essa pontuação foi criada lá atrás, acho que 67, 68, não lembro agora, mas era o investimento feito com 100 unidades monetárias da época, não lembro se era Cruzeiro Novo, a gente testou esse nome várias vezes, né? Não foi por falta de tentativa que não deu certo, mas era uma cesta de investimento feito nas principais companhias da época, então 100 pontos era um investimento de 100 unidades monetárias em cada companhia, e o crescimento disso ao longo do tempo. Esse índice foi sendo refeito, foi dando mais peso a certas empresas, as outras nunca foi mudou. Zerado esses pontos. Não zera, Entendi. ele vai subindo conforme esse índice ele vai subindo, e o nosso índice está aí beirando os 130 hoje, enquanto lá fora você pega o Dow Jones, que existe desde o, acho que, começo do século XX, talvez um pouquinho antes, não lembro agora de cabeça, mas está muito abaixo do nosso índice, tá o quê? Acho que uns 35 mil pontos, não lembro agora de cabeça. Mas porque o dólar, embora tenha sofrido com a inflação, sofreu muito menos do que a nossa moeda. Então, ter bolsa é uma proteção da inflação? Sim, né? Até certo ponto, a não ser que vire um negócio tipo Venezuela. Que aí já não tem nem mais empresa que consegue repassar isso, a economia quebra. É legal você ter bolsa no mundo inteiro, né? Exatamente. Pra você realmente também sair um pouco da inflação brasileira, né? A partir do momento que você tá lá fora também, você já tá trazendo outros ingredientes pra sua carteira. Tem que investir lá fora, né? É o prato colorido, é exatamente isso que o Thiago falou. A gente precisa de um prato colorido, gente. É a mesma dica que a nossa mãe, nossa avó deu pra gente, que a Malu fala pra todo mundo. É comida de verdade, é uma carteira diversificada. É exatamente isso. É você ter um prato colorido. Mas as pessoas ficam atrás, né, do grande investimento. Ele não existe. O grande investimento é uma carteira colorida. Mas sabe que acho que se existisse um grande investimento, ele estaria dentro das pequenas empresas que entram na Bolsa de Valores. Eu acho, se você olhar, por exemplo, para o histórico de rentabilidade do Warren Buffett, ele hoje dificilmente bate o S&P, né, que é o índice nos Estados Unidos. Então ele fica muito pau a pau com o índice. Por quê? Porque ele ficou tão gigante que ele não consegue comprar qualquer ação. Então você tem trocentas mil empresas nos Estados Unidos, muito mais que no Brasil, e ele só consegue alocar em 50 empresas pelo tamanho do dinheiro dele, né? Então, eu nem sei quantos bilhões ele gerencia, mas se ele quiser comprar um pouquinho de uma empresa que é média, ele compra a empresa inteira. Então ele tem menos margem de negociação. Botou 500 milhões no Nubank agora, isso é nada, né? Isso, 500 milhões de dólares, né? De dólares. Então assim, ele não tem acesso mais a comprar empresas tão fora do radar assim. E olha só, a rentabilidade dele hoje virou a rentabilidade do mercado. Então a única forma de você ter uma rentabilidade diferente do mercado é você fazer coisas diferentes do mercado. E as coisas diferentes são aquelas empresas que são menores, as que têm maior upside, né? Como elas são menores, tem maior upside. Junto disso, tem um maior risco também. Então, eu, como filosofia, eu busco dentro do meu prato colorido, na parte que eu tenho de ações, eu busco sempre ter um pouco de empresas menores. Né? Porque dali, usando a própria convexidade ao nosso favor, alguma vai ser uma grande tacada. Então a gente não precisa saber qual vai ser, mas alguma vai ser uma grande tacada. E eu tenho que ter a consciência que se uma funcionar, ou duas, cara, isso daqui é game changer pra gente. Né? Então eu gosto muito disso. E aí no prato colorido, que eu gostei muito disso que a Lu falou agora, eu vou falar o tempo também, todo. Eu vou citar as primeiras vezes ela, depois a ideia é minha. Olha que eu vou ficar acompanhando, hein, pra ver a situação. No prato colorido, eu acho que ele sempre tem que vir alinhado com o rebalanceamento, né? Porque o rebalanceamento é quando a gente consegue, aproveitar muitas vezes, de forma positiva, a emoção que guia os mercados na direção inversa, sabe? Então, tá todo mundo achando que isso aqui tá bom, sua parcela vai aumentar. Cara, você não precisa nem saber o porquê. Rebalanceia seu patrimônio, entendeu? Então, no longo prazo, você vai comprar barato e vender caro. É exatamente isso. Eu senti isso muito forte em março do ano passado, porque assim, naquele momento de falta de previsibilidade total, quando surgiu o Covid, você se beliscar e falar, eu estudei finanças comportamentais a minha vida inteira, eu sei que eu vou achar que isso vai durar para sempre, mas não vai durar, então eu vou comprar a bolsa. Você se impor isso é muito contraintuitivo, isso dói no seu estômago. Difícil ir contra a manada, né? Até porque durou muito mais. Tá durando, né? Sim, mas o que aconteceu e que a gente não sabia aquela hora é que havia uma injeção de dinheiro absurda e que as bolsas iam se recuperar super, e foi uma baita oportunidade de ganhar dinheiro. Só que o que eu fiz não foi lutar contra o meu... O que eu olhei e falei assim, gente, eu me comprometi a ter 30% em bolsa, isso encolheu,
eu me comprometi a ter 7,5% em dólar, isso disparou, então eu vou voltar para 7,5% em dólar e 30% em bolsa. Então, voltar para o seu, ter um percentual, seja lá qual ele for, e voltar para ele nesses momentos, sem dúvida foi o dinheiro sobre o qual mais ganhei dinheiro na minha vida, porque eu agi contra o que o meu estômago me faria fazer naquele momento, simplesmente porque eu tinha um percentual fixo na minha cabeça. Só que eu tive que ter olhar de longo prazo, porque se eu não tivesse, eu não fiz esse investimento achando que ia voltar 3 dias depois. E poderia não ter voltado também. Poderia não ter voltado, poderia estar até aqui agora sofrendo, mas eu não estaria sofrendo tanto porque eu tinha uma diversificação e minha parte de dólar e ouro subiu. Então esse equilíbrio, né, é muito, muito mais importante do que qualquer coisa. Tem um